E para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo de número 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Então, o profeta é aquele que traz uma palavra antecipando a obra de Deus. Ele é batizado com o Espírito Santo, recebe então a orientação do Espírito Santo, antecipando a obra de Deus, porque ele está lidando com a fé. E a fé é a certeza de coisas que se esperam, coisas que estão por vir, virão, são anunciadas. E você já crê, você já toma posse, você já vivencia aquilo, você já vai obedecer, você já vai antecipar. Então João Batista era este profeta que vinha antecipando, preparando os seus caminhos, avisando o que Jesus, o Messias, iria fazer. E qual é a grande profecia de João Batista nesse sentido? De antecipar o que Jesus vai fazer. Ele, depois de pregar, de anunciar ao povo de Israel que ia se batizar no Jordão, aos soldados, a todo o povo, até mesmo ali a família do rei Herodes, ele então anuncia o que o Senhor vai fazer. Ele virá, ele é maior do que eu, a ponto de eu não ser digno sequer de desatar as correias da sua sandália, porque eu batizo antecipando uma forma de purificação, de revelação, de conhecimento de Deus, também de santificação, de purificação. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, o que ele prepara o caminho de Jesus é o caminho do batismo. Ele batiza com água, preparando os caminhos do Senhor que são maiores, são superiores, que é o caminho do batismo com o Espírito Santo. Nós já estudamos aqui, já entendemos, já compreendemos as Escrituras, de que é o homem, o ser humano, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, que dirige a obra de Deus sobre a terra. Os céus dominam sobre a terra. Então a revelação espiritual, a direção do Espírito é que dirige a obra de Deus aqui na terra. O caminho do Senhor, a preparar os seus caminhos, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. No caso, preparar o caminho do batismo, anunciando por um batismo nas águas um batismo superior, um batismo melhor, o batismo com o Espírito Santo. E nós agora precisamos ser batizados com o Espírito Santo para estar dirigindo a obra de Deus. Nós estamos vendo caindo por terra obras que tentaram ser dirigidas por conceitos humanos, doutrinas humanas, discipulados humanos, ideias humanas, caindo por terra. Mas o que sempre prevaleceu, desde Gênesis, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, o Espírito Santo já estava dirigindo a criação, dirige a obra de Deus aqui na terra, dirige desde a criação ao culto, à adoração. A adoração tem que ser em espírito e em verdade. Então tem que nascer da água e do Espírito de Deus. É o homem batizado com o Espírito Santo que dirige a obra de Deus como ela deve ser feita no dia de hoje. Quem está tentando dirigir no ideário, no pensamento humano, está errando, está causando escândalo, está envergonhando a glória de Deus, está tomando o nome de Deus em vão, porque tenta fazer a obra sem a sabedoria, sem o dom do Espírito Santo, sem o poder do alto. E Jesus ordenou: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Só podemos falar, pregar, sair pelo mundo, ensinar pelo Espírito Santo. E não entendem, não compreendem, não aceitam, não gostam dessa direção do Espírito. Preferem a direção da instituição financeira, do cargo,
da vantagem, da chantagem humana, do benefício próprio para a família, para o amigo, para o grupo e não para a glória de Deus. Então estão pervertendo o Evangelho, estão pervertendo a obra de Deus, estão realizando a obra de Deus de forma equivocada, errada, e pelos frutos os conhecereis. Estão pagando agora o preço deste engano, desta mentira, desta falsidade, porque a obra de Deus é feita pelo Espírito Santo. Foi José quem dirigiu o povo, foi José quem dirigiu pelo sonho, pela revelação, levou o povo para o Egito, foi Moisés, pela sarça ardente, pelo poder do Espírito Santo que tirou o povo do Egito, foi Samuel, cheio, batizado com o Espírito Santo, quem julgou o povo, foi o sacerdote de Deus, levantado por Deus. A obra de Deus é feita pelo Espírito. E são homens escolhidos por Deus, batizados com o Espírito Santo, que devem estar à frente desta obra. Versículo 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que Oriente do Alto nos visitou. Então, este menino, batizado com o Espírito Santo, João Batista, vai anunciar a Jesus, preparar o seu caminho do batismo com o Espírito Santo. Este é o que batiza com o Espírito Santo. Essa é a missão de Jesus, é a missão maior. A grande bênção é o batismo com o Espírito Santo, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Entender este processo. Tem que entender isso. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito de Deus e tem que entender que é assim. Se não passa por ele, mas não sabe que este é o caminho da salvação e se perde novamente. Acerta um dia, erra no outro dia, porque ele não sabia que estava acertando. Então nós temos que ter conhecimento que é pelo Espírito Santo, que é pela revelação, que é pela direção de Deus através do seu Espírito. A obra de Deus está confiada ao Espírito Santo, é Ele que está cuidando. É Ele quem revela, é Ele quem dirige, é Ele quem guia nossos passos pelo caminho estreito. A obra de Deus é feita por homens e mulheres na direção do Espírito Santo. Tem que ser batizado com o Espírito Santo. Se não, fica em Jerusalém, fica esperando. Fique até ser batizado com o Espírito Santo. Nós temos que nos preparar, compreender as Escrituras, ter fé, ouvir a palavra, crer, ser batizado com o Espírito Santo e aí falar. E aí nós vamos pregar, aí nós vamos entender como que a igreja funciona, como que o louvor funciona, como que o culto deve ser, como que a obra de Deus deve ser, como a nossa conduta deve ser, como a nossa vida deve ser, revelando ao mundo o conhecimento da salvação, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Poderia aqui estar só para dar ao seu povo a salvação. Então não teria participação do povo. É graça, pura graça, hipergraça e um povo alienado, um povo que não entende nada, apenas desfruta. Mas não, o povo participa. O povo tem conhecimento da salvação, prega, o povo é batizado com o Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Nós temos o trabalho de testemunhas, temos que ser testemunhas. Somos testemunhas porque o Espírito de Deus nos inspira. Nós abrimos a boca e o Espírito Santo fala através de nós, dá o testemunho às autoridades, aos reis, aos governantes, à sociedade, à nação inteira. Mas só pelo Espírito Santo, só depois de ser revestido de poder, na remissão dos seus pecados. Realmente o sangue de Jesus clama melhor do que o sangue de Abel, dizendo: eu fui derramado, eu morri, eu sofri para remir os pecados daquele que crê, do povo. Então o sangue de Jesus clama para que possamos ter uma vida de justiça, de santificação, de santidade, de boas obras, adorando a Deus em espírito e em verdade, conhecendo a salvação. Realmente temos uma participação como testemunhas na obra de redenção, na salvação do mundo. Nós participamos ativamente.
Nós somos servos de Deus para adorá-lo, glorificá-lo, servi-lo com liberdade, em santidade e justiça. Isso que nós acabamos de estudar no estudo anterior, aqui na profecia de Zacarias. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Então, com toda esta bênção, todo este trabalho, Deus trabalha, o Pai trabalha, o Filho trabalha, e nós também temos o nosso trabalho. Somos cooperadores nessa obra de Deus, pregando, anunciando a misericórdia de Deus, a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas vamos viver praticando as obras. Fomos criados para isso. Fomos criados para resplandecer como luz no meio das trevas, para testemunhar, para ter sabedoria, para pregando, outros virem a crer, ouvindo a palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, existe toda uma obra, existe todo um trabalho. Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Então nós temos que rogar ao Pai para que mais pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, que serão trabalhadores, vão pregar, vão anunciar o Evangelho. Já está consumado, Jesus já morreu na cruz, mas ele tem que ser pregado, ide por todo o mundo. Pregar o Evangelho a toda criatura. Nós vamos compreendendo as Escrituras e batizados com o Espírito Santo. Foi o que Jesus nos ensinou. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai até que do alto sejais revestidos de poder. É graça. Vamos receber. Mas depois vamos realizar a obra de Deus. Vamos pregar o Evangelho. Vamos nos preparar. Vamos nos arrumar. Vamos nos dedicar. Vamos nos organizar para que haja quem pregue. Como pregarão se não forem enviados? Vamos criar condição para enviar pessoas para pregar o Evangelho a todo mundo. Estamos aqui criando condições para estarmos aqui neste momento. Algo foi feito, um trabalho foi realizado, alguma coisa foi investida, houve investimento, houve trabalho, houve dedicação. Está havendo uma obra está sendo realizada para a glória de Deus. E nosso trabalho não é vão no Senhor. Não podemos ficar parados, acomodados. Quem ensina isso? Só se for o inimigo da obra que vai ensinar que não precisa fazer a obra. Temos uma obra, temos a obra de Deus, somos ceifeiros na seara santa, temos um grande trabalho a realizar e alguém vem nos dizer que não precisa de obra, não precisa fazer nada, é só desfrutar da graça. É um engano, é uma mentira. Parece que é justamente o joio que o inimigo lança para impedir que o trigo floresça e alimente o mundo, e o mundo seja salvo, impedindo a obra de Deus, impedindo pessoas que poderiam estar se dedicando, investindo, trabalhando, gastando, realmente se dedicando o seu tempo, dedicando a sua vida na obra de Deus, e não estão sentados, porque é só receber, é tudo de graça, é tudo dado, e nós não precisamos de esforço, não precisamos de trabalho, não precisamos de nada. Não precisamos nos empenhar, não precisamos servir a Deus, não precisamos fazer nada. Nós fazemos com alegria porque o Espírito Santo nos move, a obra é de Deus, é Ele quem faz a obra. Seja batizado com o Espírito Santo e seja uma bênção. Deus chamou Abraão para abençoá-lo, mas também de uma forma simultânea, ao mesmo tempo, para ele ser um colaborador da obra e ser uma bênção para todas as famílias da terra. Que Deus te abençoe. Que você também seja batizado com o Espírito Santo, receba o poder do alto e seja mais um trabalhador na seara do Mestre. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.